para fazer absolutamente nada de bom. A verdade, Senhor, é que a nossa carne nos conduz para aquilo que muitas vezes nos afasta de Ti. E o que nós queremos nesse momento, ó Pai, é que o Senhor nos ajude a nos concentrarmos, a manter o nosso coração, a nossa mente, o nosso foco totalmente ligado no Senhor. O Senhor já falou com a Tua filha e nós pedimos que o Senhor a use com autoridade. Mas, Deus, nós precisamos também nos disciplinar, estar atentos à Tua voz agora. Que em nome de Jesus, ó Deus, ao findar dessa mensagem, nós, depois de sermos desafiados pelo Teu Espírito, possamos, ó Deus, colocar em ordem tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Fala conosco nessa manhã, usa a Tua serva. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Bom dia, tudo bem com vocês? Todo mundo bem, todo mundo bonito, todo mundo feliz. Muito obrigada aí pelas apresentações, né? Com muito temor e tremor que eu venho aqui nessa manhã para a gente poder falar um pouco daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, daquilo que o Senhor tem mostrado como necessidade para a nossa geração. E eu lembro que eu li esse texto, o texto que a gente vai conversar, eu li ele na minha leitura bíblica, né? E aí, quando eu li, já tem alguns meses atrás, e o Senhor falou comigo muito forte nesse texto, né? E foi como uma flecha direto no meu coração, porque é algo que nos entristece quando a gente vê e a gente lê a história e a gente acaba vendo esse movimento se repetindo, né, nos dias de hoje. E isso, eu tenho certeza que a palavra de Deus ela foi escrita e inspirada para que realmente a gente tivesse essas lições mediante ao que vai acontecendo na nossa vida, né? Deus é muito bom, Deus é perfeito. E Ele, na sua palavra, Ele deixou para nós registrado tudo aquilo que Ele sabia que um dia nós precisaríamos tratar, nós precisaríamos falar e nós encontraríamos na palavra dEle. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Juízes 2, 10 e 11. Juízes 2, 10 e 11. Já está lá para a gente, então vamos ler. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem o que Ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Essa passagem aqui, irmãos, ela vai falar da vida depois de que toda a geração de Josué tinha passado. Josué havia morrido, já tinha sido recolhido ali, e toda uma geração, toda aquela geração, a geração de Josué, foi reunida, né? Todo mundo morreu, reunida a seus antepassados, como diz aqui. Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem o que Ele havia feito por Israel. E então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins, que eram ali as imagens, as coisas, o templo, tudo o que tinha que era de idolatria a Baal. E aí, o povo de Israel, que não conhecia o Senhor, nem o que Ele havia feito, começou a prestar culto. Surgiu a idolatria e surgiu ali tudo o que de ruim, tudo de desgraça, aquele povo começou a fazer, porque uma geração inteira não conhecia o Senhor. E aí, quando eu li esse texto, já não foi a primeira vez que eu li, mas quando eu li esse texto, veio como uma flecha no meu coração, porque eu falei, nossa, quem falhou foi a geração anterior, em não passar esse conhecimento, em não dizer e agradecer, e ensinar a agradecer por tudo o que Deus tinha feito pela geração deles. Foram tantas coisas. Eles atravessaram lá o Rio Jordão, e antes deles teve toda uma história do povo de Israel. Teve a questão lá das muralhas de Jericó. Coisas grandes, coisas que marcaram a história da geração deles. E como é possível que tudo aquilo que eles viveram não tenha sido passado adiante?
na geração que veio depois deles. Essa geração não conhecia o Senhor e nem o que Ele havia feito. E aí Deus foi falando comigo a respeito disso. Eu falei, nossa, quem falhou foi a geração anterior. E hoje, eu vejo que muitas coisas, a gente acaba repetindo e não passar adiante para a geração que vem depois de nós. É claro que, em nome de Jesus, isso não vai acontecer de a próxima geração não saber do que o Senhor fez, mas como um geral. Mas pode ser que a geração após você, a sua descendência, não saiba o que o Senhor fez na sua vida. Não saiba o que você viveu com o Senhor. E isso é responsabilidade minha e sua. Isso é uma responsabilidade nossa, como pais, como líderes, como igreja, em passar adiante, em ensinar, em discipular, em fazer com que as nossas crianças, os nossos juniores, né, hoje em dia quase não se fala mais. Eu lembro que na minha época, tinha uma reunião dos juniores e era muito legal. E era feita no domingo à tarde, antes do culto, e eu amava. E as nossas crianças, os nossos juniores, que são os pré-adolescentes, os adolescentes e os jovens, a responsabilidade de discipular essa galera é nossa. Mas quando eu digo nossa, eu não digo nossa só os pastores, os líderes. Eu digo nossa família, pais, avós, que muitas vezes têm mais contato com os netos, acabam meio que tomando conta deles ali, para que os pais possam trabalhar. Essa responsabilidade é nossa. E eu não sei, irmãos, se vocês têm tido conhecimento e têm visto tudo o que tem acontecido de notícias recentes sobre os adolescentes. Que tem acontecido muitas coisas, muitas tragédias, muitas desgraças, muitas coisas ruins. E isso o que chega até a mídia. Mas hoje, pela misericórdia do Senhor, eu tenho a oportunidade de coordenar a equipe de psicologia escolar do município de Belford Roxo. E aí, existem tantas coisas acontecendo, irmãos, mas vocês não têm ideia. Vocês não têm dimensão de tantas coisas que acontecem. Né? A pastora Zélia também trabalha comigo, e ela está na minha equipe, e ela também tem acesso a muitas coisas que têm acontecido com as crianças e com os adolescentes. Para vocês terem uma ideia, para eu contextualizar vocês, né, do que a gente está vivendo hoje, talvez muitos não saibam, mas essa última semana aconteceu um atentado numa escola, onde um adolescente de 16 anos, que já havia estudado ali, numa escola no Rio Grande do Sul, municipal, ele já havia estudado ali, ele entrou nessa escola com um facão e ele esfaqueou uma professora e 3 crianças. Uma dessas crianças morreu, uma criança de 9 anos. Morreu. Ele esfaqueou e ele matou. Essa professora foi defender e está gravemente ferida também no hospital. Ele era um adolescente. Ele é um adolescente de 16 anos. E aí, tudo bem, mas foi um caso isolado. Não, irmãos, isso tem acontecido frequentemente. Aí, há um mês atrás, mais ou menos, tem um casal de adolescentes que namoram pela internet e o rapaz de 14 anos mata o pai, a mãe e o irmãozinho de 3 anos à noite. Quem aqui sabia disso, dessas notícias que viu na televisão? Ou em algum canal de notícias? Todo mundo sabia, né? E como é que isso chega para você, irmãos? Como que isso chega no teu coração? Porque no meu, que estou lidando com essa galera diariamente, que tem um irmão dessa idade, de 16 anos, que adora ficar jogando online, conversando, isso vem como uma facada mesmo no meu coração. Esses adolescentes, esse adolescente que matou os pais e o irmão de 3 anos, ele namorava uma menina pela internet que tem 15 anos. E eles 2 juntos planejaram tudo isso. Essa menina estava planejando matar a sua mãe também. Esta menina
namorava com esse menino desde os 8 anos de idade. 8 anos. 8 anos. Eles mantinham esse relacionamento pela internet desde os 8 anos de idade. E aí, a motivação foi porque os pais não queriam deixar ele para o Mato Grosso. Ele é de Itaperuna, e os pais não queriam deixar ele ir para o Mato Grosso encontrar a namorada, porque ele só tem 14 anos. Você deixaria a Sofia, Vivi, ir encontrar alguém que ela conheceu pela internet lá, viajar? Nunca. Normal. Uma atitude normal. Shirlene, tu deixaria o Felipe encontrar alguém lá, não sei aonde? Nunca. Tia Marilene, você deixaria a Gabi ir para o Mato Grosso encontrar alguém? Tia Carla, você deixaria algum dos meninos irem para o Mato Grosso? Impossível. Impossível. Né? Normal, uma coisa comum, que qualquer pai e qualquer mãe fariam. E ali, eles estavam protegendo o filho deles. Mas um belo dia, uma bela madrugada, esse adolescente, foi lá, atirou na cabeça do pai, porque era o mais forte, então atirou primeiro na cabeça do pai, depois atirou na cabeça da mãe, e depois atirou no pescoço do irmãozinho de 3 anos, porque ia ser muito ruim para ele ficar sem os pais. Isso é chocante, né, gente? Isso é chocante. Isso é absurdo. Isso é horrível, terrível. Mas, como essa história, existem muitas outras acontecendo. E o que me impacta é o que nós estamos fazendo para que isso não aconteça. O que nós estamos fazendo? Aquela geração lá de Josué, né, depois de Josué, a geração de Josué viveu muitas coisas e não houve continuidade naquilo que eles transmitiram aos seus filhos, aos seus netos. Não houve continuidade. É como se aqueles pais, aqueles líderes, aqueles pais tivessem ali convivendo com seus filhos, convivendo com a geração que estava chegando e não tivesse passando nada para eles. Nada. E isso, irmãos, é muito comum de acontecer porque nós não conversamos muitas vezes com as nossas crianças e os nossos adolescentes sobre o que a gente está vivendo com Deus. E isso precisa acontecer. Não é só a gente se reunir com essa galera para comer, para brincar, ou você se reunir ali com a sua família na hora do jantar, se é que... Porque existem muitas famílias que nem se reúnem, né? Cada um janta num horário, o horário que vai chegando. Coisas da vida vão acontecendo. E aí você janta no horário que você chega, você come, ou o seu adolescente, seu jovem, chega tarde, você mal vê, no outro dia ele sai. Enfim, e as coisas, as atividades e tudo aquilo que a gente vive vai nos engolindo de tal forma que nós esquecemos de transmitir a nossa fé para a geração que está chegando. Nós estamos negligenciando isso assim como aquele povo, o povo de Israel, fez naquela época. Em nome de Jesus, não vai acontecer da próxima geração não saber nada sobre Jesus. Mas, como eu disse, a tua descendência pode ser que não saiba nada, porque você não passou nada. Então, isso é responsabilidade nossa. É responsabilidade minha e sua. Olhar para essa galera, olhar para as nossas crianças. Porque com 8 anos, ou até menos, as crianças já estão na internet, acessando sites, acessando jogos, acessando várias coisas que têm a oportunidade ali de outra pessoa educar. Se nós não educarmos e não passarmos a nossa fé, os nossos princípios e a palavra de Deus, o mundo vai educar. O diabo vai educar através de todas as ferramentas que ele tem criado, que ele tem usado, todas as brechas que ele tem encontrado. Irmãos, eu vou falar um pouco sobre dados estatísticos aqui, porque é necessário, porque a gente precisa ver que isso é verdade, isso é atual, isso é gritante no nosso meio. E eu não vejo muito, o contato que eu tenho com as igrejas, que nós temos contato com bastante igrejas, eu não vejo as pessoas falando sobre essas coisas. E o Senhor me alertou há meses atrás que nem tinham acontecido essas 2
desgraças que eu falei, essas 2 tragédias que eu falei mais recentes, porque foi coisa de diferença de 15 dias, uma para outra. Não tinha acontecido, e aí, quando eu soube que eu estaria aqui, o Senhor me lembrou. Lembra daquele texto que você anotou, que estava lá? É sobre isso que você precisa falar, que a gente precisa pensar, que a gente precisa pedir a Deus estratégias para que nós possamos ser diferentes daquela geração, daquele povo. Do povo lá de Josué, que criou um ciclo muito ruim a partir de não ter passado a palavra de Deus. O fato de eles não terem continuado transmitindo a sua fé e aquilo que o Senhor fazia e aquilo que eles conheciam do Senhor resultou em idolatria e colheita de destruição espiritual. E havia um ciclo ali que foi se repetindo várias vezes. Se você for ver depois, lá no livro de Juízes, você vai ver. E depois lá no livro de Reis também, você vai acabar vendo a mesma coisa. Um rei sucedendo o outro e dizendo que foi feito aquilo que o Senhor reprovava, que aquilo que estava sendo feito, o povo estava sendo mais uma vez negligente, idolatrando, fazendo coisas desprezíveis, entregando filhos em sacrifício a deuses. E era o povo de Israel. E foi um ciclo que se repetiu no livro de Juízes. Pecado, opressão, arrependimento, libertação e pecado novamente. Se você ler, você vai ver. Pecado, opressão, arrependimento, libertação e pecado novamente. Porque não havia uma base, não havia algo sólido, não havia uma vida com o Senhor. Não havia uma vida de busca com o Senhor como foi antes. A gente vê esse ciclo também antes com o povo no deserto, e aí até chegar à terra prometida. E ainda assim nós vivemos dessa forma. Nós vivemos desse jeito. Nós vivemos em um ciclo de pecado, onde a gente se arrepende e a gente é liberto, porque o Senhor é misericordioso e nós acabamos pecando novamente. E aí, vamos pecar mesmo, porque somos pecadores. Mas a gente precisa não pecar mais nas mesmas coisas. À medida que o Senhor fala conosco, nós nos arrependemos e nós temos luz daquilo que nós precisamos fazer, nós não podemos mais cair no mesmo erro. Nós precisamos estruturar, nós precisamos crescer, nós precisamos solidificar a nossa fé, solidificar aquilo que a gente vive como cristãos. Nós precisamos passar para a geração que virá depois de nós, para a nossa descendência, aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. A galera precisa saber do que está acontecendo, as crianças precisam saber, precisa haver conversas sobre isso. Filho, filha, você viu o que está acontecendo? Você viu o que Deus está fazendo? Você viu o que mamãe, o papai, o que os líderes, o que a nossa igreja está vivendo? Vocês estão vendo isso? Isso precisa ser falado. Isso precisa ser dito em casa também. Em casa. Irmãos, muitas vezes a gente tenta, a gente faz aqui na igreja aquele acolhimento, a gente faz ali aquela exortação, mas chega uma hora que a gente não consegue sozinho. Chega uma hora que os pais precisam entrar na jogada. Na verdade, eles precisariam estar na jogada. E nós precisaríamos ali somente ajudar na questão espiritual, mas muitas vezes nós precisamos falar coisas básicas. Coisa básica, irmãos, coisa básica. Quantas vezes nós aprendemos aqui com a vida do nosso pastor e a Carla, por exemplo, que eles fazem um culto semanalmente na casa deles e nesse dia não pode acontecer nada, porque isso é um compromisso que eles têm como família. É claro que, salvo as suas exceções, né? Mas eles têm um compromisso como família de cultuar ao Senhor e de falar sobre as coisas de Deus dentro de casa. E eu? E você? Nós temos esse costume? Porque nós estamos ouvindo sobre isso, estamos sendo ensinados, estamos vendo um exemplo sobre isso. E nós já aplicamos esse costume? Nós
já fazemos isso com os nossos filhos, os nossos liderados, os nossos netos? Nós fazemos isso? Se não fazemos, irmão, nós precisamos fazer. É responsabilidade nossa passar isso adiante. É o seu legado. É o legado de fé que você vai passar adiante para a tua descendência. A partir de como a geração que está vindo vê a forma como nós servimos, essa é a forma como eles vão servir. A forma como você serve hoje vai impactar diretamente na forma como a geração que virá depois de você vai servir. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que a forma como eu sirvo, a forma como meus filhos, meus liderados me vêm servindo ao Senhor, é exatamente talvez a forma como eles vão conhecer o que é servir a Deus? Nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos construir mesmo um legado de fé. Os nossos filhos, a nossa galera, nossas crianças estão vendo a fidelidade em nós? Ou estão vendo a gente xingar em casa? Ou estão vendo a gente se agredir com palavras ou até mesmo fisicamente em casa? Ou estão sendo esquecidos dentro do quarto? Porque estão quietos. Ah, está quieto. Está em casa, está quieto. Está ali no celular, no computador. Está quieto, que bom, graças a Deus. Cheguei do trabalho, estou cansada. Ainda bem que está lá. Pelo menos está dentro de casa. Gente, isso acabou. Acabou isso. Acabou. Seu filho está dentro de casa, trancado no quarto. Você precisa saber o que ele está fazendo. Você precisa saber qual é o jogo que ele está jogando. Quais são os aplicativos que tem no telefone dele. Ah, mas ele não usa. Ele não tem um celular dele, mas ele usa o seu. Não, mas ele não tem um computador, mas ele usa o da casa. Essa menina que eu citei para vocês, que namorava o rapaz, ela não tinha celular, vocês sabiam? E ela planejou um crime como esse junto com o namorado. Ela não tinha celular, ela usava o notebook da mãe. O notebook que a mãe tinha acesso, que era a mesma senha para todo mundo. E a mãe nunca viu. Nunca viu. Tudo que tinha ali. Todas as pesquisas que eram feitas ali. Eles jogavam um jogo juntos, que era um jogo que falava sobre canibalismo. Era um jogo que falava sobre incesto. O jogo era sobre 2 irmãos que viviam um relacionamento proibido. Eles eram irmãos e eles viviam um relacionamento proibido. E as missões deles eram acabar com todo mundo que discordava. Esse era o jogo que eles jogavam. Um jogo com layout infantil, mas que só falava sobre coisas ruins. Só ensinava coisas ruins. Eles fizeram puramente porque eles jogavam esse jogo? Não. Mas você concorda que se uma criança, desde os 8 anos de idade, está tendo acesso a esse tipo de coisa, todos os dias, durante muitas horas, você concorda comigo que isso vai ficar na cabeça dessa criança? Que ele vai ser forjado naquilo ali? Mas sabe por que isso, irmãos? Porque eles veem a gente horas e horas no telefone e poucas horas lendo a Bíblia. Eles veem a gente horas e horas trabalhando. Tudo bem, estamos trabalhando, mas estamos ali horas e horas no telefone. Estamos ali horas e horas diante da televisão. E estamos minutos, poucos minutos, lendo a palavra de Deus na frente dos nossos filhos, irmãos. É isso que acontece. E a criança, não, essa criança é muito agitada. Toma um celular. Assiste aí. Não, pelo amor de Deus. Ai, filho, o que você quer de presente? Ai, mãe, quero um computador, quero um celular. Então toma. E você nem olha o que o seu filho está fazendo. A Bíblia fala, em Deuteronômio 6:6-9, ela mostra que é dever, é o nosso dever ensinar. Ensinar. E aí, quando eu vejo esse texto, né, tá dizendo lá, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho,
quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nas mãos e prenda-as na testa. Mais um. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Ou seja, a palavra do Senhor, os mandamentos, aquilo que o Senhor nos ensina, precisa estar em todos os lugares da nossa casa. Não só na nossa boca, mas precisa estar em todos os lugares da nossa casa. Quando a gente vê esse texto, é claro que era um costume, era uma tradição, né? E, enfim. Mas a gente vê ali o quê? Um exagero, né? Faça tudo, o tempo todo, fale sobre isso, coloque na sua testa, amarre no seu braço, pinte, escreva na sua porta, faça o tempo inteiro. Fale sobre o Senhor, fale sobre aquilo que Deus está fazendo e sobre o que Ele quer fazer o tempo todo para a próxima geração. O tempo todo. A fé, ela não é automática. A palavra de Deus fala sobre isso. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. A fé, ela é construída. A fé, ela é construída, ela é ensinada, ela é passada. Ela não é automática, não é inerente ao ser humano. Eu nasci e assim, apesar de nós sermos, né, corpo, alma e espírito, a nossa fé precisa ser desenvolvida. O nosso espírito precisa ser alimentado. O Espírito Santo que habita dentro de nós precisa ser alimentado com coisas que vêm do Senhor. Nós precisamos vencer essa guerra sobre a carne, essa guerra que nós estamos vivendo todos os dias. E eu sei, irmãos, que às vezes nós estamos muito cansados. Nós estamos com muitas coisas para fazer. E por isso a gente acaba deixando de lado algumas coisas. Isso também acontece comigo. A vida tem nos atropelado com os afazeres que nós temos e muitas vezes a gente vai esquecendo. Mas a gente não pode esquecer que se a gente se omitir, o mundo vai ensinar as nossas crianças. Quando nós nos omitimos, o mundo ensina. Quando nós nos omitimos, o diabo usa todos os artifícios para poder ensinar. Vai lá hoje, pega o celular do teu filho, olha lá no histórico do teu adolescente, da tua criança, olha lá. Tem aplicativos para isso. Tem aplicativos que espelham tudo que o teu filho faz no telefone. Procura saber. O abandono da fé leva ao pecado. O abandono em construir um legado de fé, ele vai levar ao pecado e ele vai levar a tragédias, que é o que está acontecendo. A gente tem aqui alguns dados que eu gostaria de trazer para os irmãos rapidamente. O quanto a internet ela é um ambiente de risco. Existem crimes digitais envolvendo alguns aplicativos. Quem aqui sabe o que é o Discord? Aplicativo Discord? Pouquíssimas pessoas. O Discord, irmãos, é um aplicativo. Eu só sei também, porque teve uma época aí, acho que na pandemia, tinha um jogo, Among Us, que a gente jogava e a gente conversava pelo Discord. E foi quando eu conheci esse aplicativo. Ou seja, ele não é um aplicativo novo, tá? Ele é um aplicativo que já existe há pelo menos 5 anos. O nome dele é Discord. E esse aplicativo, ele não tem uma regulamentação aqui no nosso país. Não tem alguém a quem eles prestem conta aqui no nosso país. E aí estão acontecendo milhares de coisas. Esse aplicativo está sendo usado por terroristas digitais. Eu vi um vídeo, gente, essa semana que eu fiquei chocada. Estava uma live aberta no Discord, porque tem, se eu não me engano, tem voz, acho que agora tem imagem também. Eu não lembro se naquela época já tinha, mas dá para você fazer e acompanhar em tempo real tudo que está acontecendo. E aí, tem uma operação sendo conduzida pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, e o nome dessa operação é Adolescência Segura. E ela desarticulou uma rede criminosa que manipulava adolescentes a cometer crimes como homicídio, automutilação, maus tratos a animais e divulgação de pornografia infantil, muitas vezes transmitidos ao vivo no Discord. Um caso chocante envolveu um adolescente que lançou um coquetel Molotov, que é uma bomba caseira, em uma pessoa em situação de rua. E ele estava transmitindo. Ele botou fogo no morador de rua e ele estava transmitindo ao vivo aquilo acontecer. E você acha que tinha uma pessoa assistindo? Tinham milhares de pessoas assistindo aquilo. Milhares. Em tempo real.
Um queimou e o outro estava filmando. E eles têm um modus operandi, e o vídeo que eu vi essa semana era um vídeo de uma menina que estava se cortando, automutilação, estava se cortando. Muitas vezes eles se cortam aqui, outras vezes se cortam na perna, porque são lugares que são fáceis de esconder. E essa menina, ela estava se cortando ao vivo no Discord. A mãe entra no quarto. A mãe entra. Fulana, tá tudo bem aí? Tá, mãe, estou conversando com não sei quem aqui. Aí ela tampou as pernas. Peraí, e tirou a imagem da câmera, desligou a câmera. A mãe saiu em 1 minuto. Em 1 minuto a mãe saiu. Acho que não foi nem 1 minuto. Tá bom, fulana, saiu, fechou a porta. Ela abriu de novo a live e continuou se cortando. E dá para ouvir. Ela, ai, porque dói. Porque eles se cortam com gilete, né? Ah, mas não tem gilete na minha casa. Vou te contar então uma coisa. Tinha uma paciente minha, que a mãe soube, e ela tirou todas as giletes, tudo que era pérfuro cortante de casa. Sabe com o que essa menina se cortava? Com a lâmina do apontador da escola. Com a lâmina do apontador da escola. Apontador é uma coisa fácil de comprar, né? Eu vou pegar hoje, amanhã você vai comprar outro. E está tudo bem. E era assim. E ela se cortava. E vivia de casaco. E vivia de roupa assim, né? Porque, poxa, não vai querer que os pais vejam. E é assim que acontece. É assim que acontece. E aí, existem essas redes, por esse aplicativo, estão sendo frequentemente monitoradas. Quem descobriu e quem estava nessa live era um agente infiltrado, né, ali, como se ele criou um perfil, como se fosse um daqueles adolescentes que estivesse também jogando. E aí ele mostrou o que estava acontecendo. E eles disseminam conteúdos como apologia ao nazismo, misoginia, racismo e exploração sexual infantil. Está acontecendo muitas operações em vários estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. E aí está acontecendo apreensões de adolescentes e adultos, os crimes de organização criminosa. Existe uma rede de exploração sexual sendo feita pela internet. Existe uma ONG chamada SaferNet. Depois vocês procuram, que levantou dados de 71.867 denúncias de pornografia infantil. Esse aumento é de 77% em relação a 2022. O maior número até hoje, até 2025, né? E as principais vítimas são crianças e adolescentes. O Brasil hoje ocupa o 4º lugar global em consumo de material pornográfico infantil. Existe aí uma crescente também de 30% em relação ao ano passado de depressão, ansiedade e automutilação em adolescentes, que veio do cyberbullying, dessa questão desse bullying que acontece pelas redes sociais aí, por esses aplicativos. Tá? A gente tem casos famosos de um adolescente, um homem, na verdade, né, que de Portugal, ele comandava uma organização dessa aqui no Brasil. Ele liderava uma rede de adeptos leais e dispostos a ultrajes cruéis em troca de visibilidade. E esses canais têm milhões e milhões de seguidores. E aí são aplicativos como o Discord, o Telegram e o TikTok. Vocês todos conhecem o nome desses aplicativos. Se vocês não sabiam sobre o Discord, pesquisem. Tem muitos podcasts muito bons na internet que falam sobre isso, sobre o que acontece. E sobre como tem sido difícil, porque as autoridades não estão preparadas para lidar com isso, estão se preparando agora, como tem sido difícil desmontar essas redes. Porque uma vez que aquele conteúdo é jogado ali para você achar, já era, já foi. Então, irmãos, isso é o que as nossas crianças e os nossos adolescentes estão consumindo. Isso. E assim, onde está a igreja? Com todo esse número crescendo sem parar, onde nós estamos?
onde nós estamos enquanto isso tudo acontece? Nós estamos aqui, glória a Deus por isso. Estamos aqui, estamos nos nossos pequenos grupos, estamos nas classes, mas isso precisa ser falado dentro da igreja. Isso precisa ser falado dentro da igreja, isso precisa ser falado em casa. Você precisa conversar com seus filhos sobre coisas que antes, realmente, você não conversava com uma criança de 8 anos. Não é que não existia. A questão em relação à tecnologia não existia. Mas essa disseminação de coisas ruins entre crianças e adolescentes já existe há muito tempo. Só que hoje isso já tomou uma proporção que a gente tem dificuldade. E a gente só vai combater isso através da palavra de Deus. Amém? A gente só vai combater isso através do discipulado, da oração, através do ensino. Existem filmes, existe um último filme muito famoso sobre isso, que foi aquele filme A Forja. Quem é que viu A Forja? Um filme muito famoso. Um homem, ele discipulou um rapaz bem novinho. E ele ensinou muitas coisas que esse rapaz não tinha em casa, porque ele não tinha um pai. Vocês entendem, irmãos, como que é isso? Nós estamos deixando de fazer isso. A gente vê meninos e meninas que não têm uma estrutura familiar e a gente não faz nada. Esses adolescentes entram e saem pelas portas da nossa igreja e nós não fazemos nada. Nós, homens e mulheres de Deus, que estão há 20, 30, 40 anos na igreja, precisamos ensinar essa galera, é responsabilidade nossa. E para você ensinar, você precisa conhecer. Então, se você é pai, mãe, líder, professor de EBD, fica com as crianças do Ministério Infantil. Você tem uma tarefa para essa semana. Você vai pesquisar sobre tudo isso que está acontecendo. E você vai ficar inteirado de tudo. Vocês que são pais, vocês vão olhar tudo que os seus filhos estão fazendo na internet. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos educar sobre isso. Você vai conversar com seu filho, e aí, gente, não é para brigar, não. É para conversar, é para acolher. A gente precisa exortar, sim, mas a gente precisa acolher. A gente precisa ouvir. Sabe qual é a maior queixa dos adolescentes na clínica, quando eles vêm para serem atendidos por um psicólogo? Ninguém me ouve. Ou quando eles vêm para conversar com a gente, ninguém me ouve. Eu não sou vista, eu não sou visto, ninguém me ouve. Meu pai nunca conversou sobre isso comigo. Minha mãe nunca conversou sobre isso comigo. Porque realmente é difícil você conversar com um filho seu porque ele está se cortando. Por que, meu filho, que você está pegando aí uma gilete e você está se cortando? O que está acontecendo? Só que ao invés disso a gente quer gritar. E não é para gritar. Nesse momento a gente precisa acolher. É difícil? É. Mas nós precisamos acolher. Depois, você marca um gabinete, vem conversar com a gente e chora, grita, esperneia. Não acredito. Depois. Mas antes, você vai acolher o teu filho. Você vai fazer com que ele sinta segurança em conversar com você. Porque esse adolescente, esse jovem, essa criança está passando por uma dor em que ele precisa, nessa dor, ele precisa desviar essa dor, ele vai se cortar porque é uma outra dor diferente, sabia que é isso que eles falam? Ah, porque aí eu paro de pensar no que eu estou pensando e eu penso ali no corte que está sangrando. É assim, gente. É assim. Por que que isso tudo está acontecendo? Porque nós estamos falhando em ter um legado de fé com essa galera. Ah, mas eu sou velho, eu não sei essas coisas de internet, tem que saber. Ah, mas eu não sei. Vai procurar saber para mexer. Tem que saber, gente. A gente precisa. A gente precisa saber conversar sobre ele. Sabe por quê? Todo dia nasce um aplicativo novo, um jogo novo, um vídeo novo, uma pessoa nova, uma animação nova, que parece ali que é um desenho de criança, mas está falando um monte de coisa errada. Está falando um monte de maldição dentro da tua casa, dentro da tua vida. E você tem que chegar na tua casa, você tem que orar, você tem que falar, diabo, aqui não. Aqui não. Na minha casa isso não vai acontecer. Vai lá, ora na cama do teu filho, ora no travesseiro dele, ora no quarto dele, ora nas roupas dele. Vai lá, ora aquele computador, esse celular. Vai olhar, vai fazer e vai apresentar diante do Senhor. Porque a gente precisa entender que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades. Então não adianta a gente querer lutar de uma forma humana com aquilo que é espiritual. Não adianta. Não adianta. É por isso que nós estamos perdendo a guerra.
Porque nós estamos lutando com a nossa força humana, com aquilo que é espiritual. Existe algo espiritual atuando sobre a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E nós estamos aqui, dormindo às vezes. Estamos, não quero falar sobre isso, que coisa chata. Gente, isso é plenamente espiritual. Talvez aí dessa cadeira você possa estar pensando, gente, mas ela veio da palestra? Não vim da palestra. Não fui chamada para dar palestra. Eu fui chamada para a glória de Deus. E essa palavra aqui, essa palavra foi algo que Deus colocou no meu coração. Deus levantou eu e você para sermos diferentes. Deus nos levantou para sermos diferença na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho. Porque isso aqui, gente, é puramente espiritual. Puramente espiritual. E a gente está pensando assim, mas eu já sou, não preciso ver essas coisas, não, eu não uso. Você não usa, mas o seu filho usa todo dia. Todo dia. E é por isso que tem um monte de gente, um monte de criança viciada em pornografia, um monte de criança se cortando, um monte de criança com ansiedade, depressão, porque isso está destruindo a vida de uma geração que está chegando. E é responsabilidade nossa fazer com que essa geração passe adiante tudo aquilo que a gente viveu. Se eu e você morrermos hoje, a gente ensinou os que estão perto da gente, a gente construiu um legado de fé. Tudo que a gente está fazendo aqui, se a gente não constrói um legado espiritual na vida da geração que vem depois de nós, é tudo em vão. As crianças, adolescentes, jovens, filhos, netos, amigos dos nossos filhos, eles precisam saber que nós somos servos do Senhor, que nós somos povo de Deus e que na nossa casa é diferente, que na nossa família é diferente, na nossa igreja é diferente. Não dá para brincar, gente. O diabo não está brincando de ser diabo. E eu não estou falando isso para amedrontar ninguém, não, porque ele já perdeu. E é exatamente por isso que eu estou falando isso aqui, porque ele já está derrotado. E ele usa as mesmas armas desde lá de trás. Só muda as ferramentas. O povo lá atrás, na geração de Josué, viveu coisas incríveis com Deus. Mas eles não passaram o legado deles de fé adiante. Eu não quero que isso aconteça comigo. Eu não quero. Que a geração que vai vir depois de mim, a minha descendência, não conheça nada do que eu vivi com o Senhor. E hoje é a oportunidade que nós temos de mudar essa história, de pedir a Deus, Senhor, me ajuda, me mostra, abre os meus olhos, me faz perceber quem está dentro da minha casa, quem está perto de mim, os amigos dos meus filhos que vão na minha casa. Gente, é natural. Quando esses adolescentes veem uma família um pouco mais estruturada, é lá que eles querem ficar, na casa dessas pessoas. Eles veem uma família que tem o mínimo de estrutura. Tu vai ver que a tua casa vai encher de adolescentes. Aproveita. Aproveita. Vai conversar com essa galera sobre a Bíblia. Aproveita. Ao invés de deixar eles falarem e fazerem qualquer coisa, vai falar de Jesus para eles. Abre um pequeno grupo na tua casa. Vai ter escola de líderes. Vem para a escola de líderes. Abre um pequeno grupo na tua casa. Seja uma referência. Seja uma referência para as pessoas que estão à tua volta, para os teus vizinhos, para a tua família. Chega de se omitir. A gente não pode falar com todo mundo aqui, se abraçar e chegar na nossa rua não dar nem um bom dia para os nossos vizinhos. Isso não existe. Teu vizinho tem que saber que acontece um pequeno grupo na tua casa. Você precisa chamar alguém, você precisa chamar essa galera. A gente precisa estar junto, a gente precisa passar adiante o que a gente tem vivido. A Bíblia fala sobre isso. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos vivido, visto e ouvido. Não podemos. Nós temos vivido coisas incríveis, como família, como igreja, individualmente. Por que você não compartilha aquilo que você vive com o Senhor? Não estou falando para você abrir uma live da tua devocional na internet, não, para todo mundo ver o teu tempo com Deus. Não é isso. É coisa prática. Você está discipulando algum jovem, irmão?
Você que é homem, que vê aí, que tem alguns adolescentes que não tem nenhuma referência masculina, você está discipulando algum jovem? Esse jovem sabe o que você faz para Jesus? Esse jovem sabe que você está lendo a Bíblia? Qual é a leitura bíblica que você está fazendo? Quantas vezes você ora por dia? Pelo que você está orando? Homens, mulheres, nós precisamos ensinar a geração que está vindo depois de nós. E aí, hoje é esse tempo. Se você quer entregar a tua vida para Jesus nesse sentido, se você quer mudar nesse sentido, faz essa oração. Você precisa se entregar para o Senhor nessa manhã e falar: Senhor, eu não sei o que fazer, mas me ajuda, me ensina. Eu preciso usar as ferramentas que eu tenho para fazer a diferença na geração que está vindo depois de mim. Eu quero ter um legado de fé, um legado de uma vida espiritual. Eu quero que a minha família, os meus filhos, os adolescentes, os jovens, as crianças que estão perto de mim conheçam o Senhor através da minha vida. Eu não quero ser como uma pessoa que não ensinou nada para ninguém. A gente precisa passar o nosso conhecimento e tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa vida adiante. Salmo 78:4, para terminar, a gente já vai orar para irmos para EBD, vai dizer assim. Será que está certo? Deixa eu ver. Isso. Não as esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Amém? Fica de pé e vamos ler isso aqui junto comigo? Bem bonito. Vamos lá? 1, 2, 3. Não as esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Feche os seus olhos aí nesse lugar que você está hoje. Feche os seus olhos e pede a Deus para te mostrar, para abrir os teus olhos espirituais. Pede ao Senhor para que você reanime isso na sua vida. Nós estamos aqui para fazer a diferença na vida dos outros, irmãos. Nós estamos aqui para passar adiante tudo aquilo que o Senhor fez e está fazendo na nossa vida. Nós estamos aqui para ensinar que daqui desse lugar saiam pessoas que vão programar novos jogos, novos aplicativos que vão engrandecer o nome do Senhor. Peça a Deus criatividade para você fazer a diferença na vida de alguém hoje. Se levanta espiritualmente, se levanta como um sacerdote na tua casa. Se levanta como uma mulher de Deus que vai orar ali em cada cômodo do teu lar. Pega teu filho, o adolescente que está perto de você, abraça ele e fala: eu estou contigo. Pede ao Senhor para fazer isso com você e por você. Ele ensina, Ele dá sabedoria àqueles que pedem, Ele dá. Então peça a Deus sabedoria para você tratar de uma forma diferente, porque nós estamos em tempos diferentes, irmãos. A palavra do Senhor não muda. A palavra do Senhor não muda. Mas nós precisamos passar essa palavra que não muda adiante. Vai orando e pedindo a Deus aí que Ele possa te mostrar onde você está errando. Que Ele possa abrir os teus olhos, que você possa enxergar seus filhos, as pessoas que estão perto de você. Se levanta para ir para o ministério infantil, para dar aula para as crianças. Se levanta para abrir um pequeno grupo na tua casa. Se levanta para estar junto com essa galera, jovens, adolescentes. Pede ao Senhor um tempo, uma estratégia. Pede ao Senhor para que a gente possa, para que você possa priorizar. Eu peço a Deus para que nós possamos priorizar o que realmente importa, irmãos. Em nome de Jesus, que os nossos olhos sejam abertos para o que realmente importa. Se você não sabe como fazer, procura os líderes, os pastores, vem para a escola de líderes que vai começar e começa a se preparar. Começa a se preparar com todas as armas possíveis para batalhar
contra as hostes espirituais, irmãos. Em nome de Jesus, que nós possamos ser pessoas que vão passar adiante tudo aquilo que temos vivido com o Senhor, tudo aquilo que tem falado, Ele tem falado conosco. E se você não tem vivido muitas coisas com o Senhor, hoje é o dia de você pedir a Deus para viver. Se a tua vida devocional tá defasada, se você não está conseguindo ler a Bíblia, se você não está conseguindo orar todos os dias, hoje é o dia de você pedir a Deus: Senhor, eu me comprometo contigo, eu me comprometo a ler mais da tua palavra, eu me comprometo a tirar mais tempo de oração. Faz isso visivelmente na tua casa, que aqueles que moram contigo possam ver você ajoelhado orando, você louvando ao Senhor enquanto você faz as suas coisas, enquanto você cuida dos teus afazeres. Que você seja visto, que você seja uma referência para aqueles que estão na tua casa, como alguém que serve ao Senhor, como alguém que ama o Senhor, como alguém que ensina sobre a palavra de Deus. Em nome de Jesus, hoje você vai ser transformado, nós seremos transformados, e nós sairemos daqui hoje com um amor maior por Jesus, um amor maior pelas pessoas que estão à nossa volta. Senhor, nos ensina a olhar com os teus olhos, nos ensina, Senhor, a amar como o Senhor ama. Deus, nos dê amor pelas vidas que estão se perdendo, nos dê amor pelas pessoas que estão perto de nós, nos dê sensibilidade, Senhor, nos faz sensíveis à voz do Teu Espírito, que o Teu Espírito nos mostre aquilo que nós temos que fazer. Eu vou te dar um minutinho aí para você orar. Fala com o Senhor tudo aquilo que você precisa mudar. E se você quer ser alguém diferente nessa jornada, se você quer construir um legado de fé na vida de alguém, eu vou te chamar para você vir aqui na frente, para a gente orar. Nós vamos orar juntos, nos comprometendo em construir um legado de fé na vida daqueles que estão do nosso lado. Se você quer ser diferente, se hoje você vai ser tocado, se hoje você vai fazer diferente, vem aqui na frente, vamos orar junto. Vamos orar junto. Vamos nos comprometer, vamos fazer uma aliança com o Senhor para que a gente possa ensinar aquilo que nós temos aprendido aqui. Que todas as nossas vindas aqui a essa igreja, todas as aulas maravilhosas que nós temos, que elas possam ser passadas adiante. Em nome de Jesus, que a gente possa ensinar para outras pessoas aquilo que a gente tem aprendido. Em nome de Jesus, que nós possamos ser agentes de transformação na vida de outras pessoas. Pede a Deus para te dar alguém que você vai discipular, que você vai caminhar junto, que você vai ensinar, que você vai contar teus testemunhos. Eu tenho certeza que Deus já fez tantas coisas lindas na tua vida. Você já viveu tantos milagres, e é sobre isso que a gente precisa conversar com a nossa galera. É sobre isso que nós precisamos conversar com as nossas crianças, com os nossos filhos, os adolescentes que moram na nossa casa, os adolescentes que frequentam a nossa casa. É sobre isso que a gente precisa conversar, falar, viver. Pede a Deus para te dar sabedoria, para te mostrar o que você precisa fazer, para te mostrar onde você precisa atuar, o que você pode fazer para ser melhor. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu quero te entregar as nossas vidas nesse momento. Eu estou aqui junto, nesse púlpito, me comprometendo a ser melhor, me comprometendo a ensinar mais sobre a Tua palavra, a caminhar junto com aqueles que precisam ainda aprender mais da fé, mais da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, não nos deixa ser omissos, que não sejamos omissos, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que nós possamos entender que isso é responsabilidade nossa, sim. Ensina, Senhor, nos ensina, Deus, a sermos melhores, nos ensina, Senhor, a amar da forma com que o Senhor quer que a gente ame. Abre os nossos olhos espirituais, nos dá sensibilidade, Jesus, porque as coisas da vida vão tirando muitas vezes a nossa sensibilidade, a nossa capacidade de enxergar o outro. Não nos deixa, Senhor,
tornar ninguém invisíveis, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, nos ajuda. Tem misericórdia de nós, Pai. Cancela, Senhor, os planos do diabo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa cidade, Senhor, em nome de Jesus, no nosso país, Deus. Em nome de Jesus, que a Tua igreja possa fazer a diferença. Que a Tua igreja possa se levantar como um exército de amor, de ensino da Tua palavra, de discipulado, de disseminação da palavra de Deus, aonde quer que a gente vá. Que nós possamos estar disponíveis para evangelizar, disponíveis para discipular dentro da nossa casa. Que nós possamos nos comprometer a comandar, Senhor, a nossa casa como os servos Teus. Em nome de Jesus, Deus, abre os nossos olhos. Abre os nossos ouvidos espirituais, nos dê sabedoria, nos ensina, Senhor. Tu és o dono de tudo, o dono de toda ciência, de toda sabedoria. Tu detém todo o conhecimento, Deus. Tu és um Deus que está em todos os lugares, Senhor. Então, em nome de Jesus, nos usa. Usa essas pessoas que estão aqui na frente. Usa a Tua igreja, Pai, para fazer a diferença nessa geração. Usa a Tua igreja para fazer a diferença na geração que virá após nós, a nossa geração, Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, nos entregar por inteiro. Que nós possamos nos alistar nesse exército. O exército da salvação, o exército que vai levar a Tua palavra adiante, Pai. Em nome de Jesus, Deus, abençoa cada família aqui representada. Eu te peço que o Senhor visite cada lar aqui representado nesse momento. Que o Senhor passe em cada casa aqui e vai tirando tudo que não é Teu. Vai quebrando, Senhor, toda a armadilha de Satanás sobre os lares das famílias aqui da nossa igreja. Visita, Senhor, o coração das nossas crianças, dos adolescentes. Espírito Santo de Deus, arde a chama no coração deles, para que eles possam, Senhor, entender que eles também são servos Teus e que precisam construir uma vida contigo. Em nome de Jesus, Pai, joga por terra todo o plano de Satanás na vida das famílias dessa igreja. Em nome de Jesus, Deus, que nós possamos fazer a diferença. Continua abençoando a vida do nosso pastor, a família dele, a vida dos nossos pastores, dos nossos líderes, os líderes do Ministério Infantil, cada professor, cada líder de PG que já existe e que irá se levantar, cada professor de EBD ou da classe das crianças do culto infantil que já existe e que ainda vai se levantar. Que o Senhor encha com a Tua unção, que o Senhor encha com o poder do Teu Espírito, para que nós possamos fazer a diferença. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela oportunidade de mudar mais uma vez. É isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Você pode se assentar um instante. Esse é um grande desafio que nós recebemos nessa manhã, através da vida da irmã Laís, que está aí vendo a realidade da nossa cidade e algumas informações da nossa nação. Mas somos nós que Deus quer usar para mudar tudo isso. Amém? Amém? Amém. Deus, amém. Eu meio desanimado assim, mas que sejamos instrumentos para abençoar essa geração que está aí. Nós temos uma assembleia agora, temos muitos irmãos, recebendo muitos irmãos.